Bom, pessoal, vamos continuar então a correção. Esse é o último vídeo, né? Eu sempre vou mandar as correções correspondentes aos exercícios que eu enviei. Então, como em uma aula eu mandei essas duas folhas de exercícios, corrigirei então as duas, tudo bem? Esse exercício, ele nos pediu: os trechos a seguir estão desorganizados por falta de ponto final. Reescreva-os com frases curtas, terminadas com ponto. Lembre-se, frases curtas na narrativa contribuem para criar suspense. Então, aqui é um trechinho, né, de um texto que aqui nós não temos a referência de que texto seja esse, mas para dar esse ar de suspense, frases curtas ajudam. Olha como ele estava. Olhei bem devagar para trás, percebi que alguém me seguia, cheio de medo, comecei a correr. Minha mãe tinha dito para eu não passar por ali, que era perigoso. Lembrei que um amigo fora assaltado naquele lugar e eu estava sentindo um suor frio. Naquele momento, a lua se escondeu atrás de uma nuvem e senti uma espécie de vertigem. Então, olha o que ele fez. Na verdade, a primeira frase eu li errada, né? Porque tem um ponto final aqui. Olhei bem devagar para trás, percebi que alguém me seguia. Aí ele começou com letra minúscula. Cheio de medo, comecei a correr. Minha mãe tinha dito para eu não passar por ali, que era perigoso. Lembrei que um amigo fora assaltado naquele lugar. Vai vendo, pessoal. Aí aqui não teve mais nada. A leitura fica corrida, sem pausa. Aqui aparece uma vírgula, mas também, né? E depois um ponto final. Então, o que nós vamos ir fazendo? Pegando aqui trechinhos e formando frases curtas, né? A frase é uma unidade de sentido. Então, nós vamos ir pegando até um certo ponto que faça sentido, tá bom? Então, vamos lá. Olhei, né, bem devagar para trás. Até aqui já dá uma, tá vendo? Olhei bem devagar para trás. Ponto final. Continua na frente. Letra maiúscula. Percebi que alguém me seguia. Ponto final. Continua. Cheio de medo, comecei a correr. Olha o que está acontecendo. Frases curtas, todas com sentido. Ah lá, ó, esse era o momento que tinha vírgula. Ponto final. Vamos fazer outra frase. Minha mãe tinha dito para eu não passar por ali, que era perigoso. Minha mãe tinha dito... Opa, aqui saiu letra maiúscula, deixa eu corrigir. Minha mãe tinha dito, deixa eu voltar lá, que eu esqueci, para eu não passar por ali. Passar por ali, que era perigoso. Ponto final. Lembrei que um amigo fora assaltado naquele lugar. Fora assaltado, naquele lugar. Ponto. Eu estava sentindo um suor frio. Estava sentindo um suor frio. Ponto. Naquele momento, a lua se escondeu atrás de uma nuvem. Naquele momento, a lua se escondeu atrás de uma nuvem. Senti uma espécie de vertigem. Aí, gente, olha, não era nada difícil fazer esse exercício. Colocar ponto final, deixando as frases curtas.
E olha agora a leitura, como realmente é possível, né, criar um caráter, um clima de suspense. Olhei bem devagar para trás. Percebi que alguém me seguia. Cheio de medo, comecei a correr. Minha mãe tinha dito para eu não passar por ali, que era perigoso. Lembrei que um amigo fora assaltado naquele lugar. Eu estava sentindo um suor frio. Naquele momento, a lua se escondeu atrás de uma nuvem. Senti uma espécie de vertigem. Então, turma, né? Olha como fica bem melhor e realmente, né? O suspense aparece. Vamos continuar agora no item B. O item B, deixa eu trazer este cursor para cá. Aí, subir um pouquinho mais a folha aqui. O tema daquela aula era pena de morte. Comecei dizendo que era contrário a esse tipo de punição. Um colega retrucou sem uma boa justificativa. O professor prestava atenção às opiniões de o debate esquentou, o sinal bateu, alguém disse que era melhor terminar a discussão. Eu fiquei pensando como é interessante essa coisa de cada um pensar de um jeito, certamente tudo. Olha o ar, dependia daquilo que se ouvia em casa desde criança. Um horror, né? Vamos lá. Pontos finais, deixando as frases curtas. O tema daquela aula era pena de morte. Então, deixa eu ajeitar aqui, pessoal, para na hora de eu digitar não dar muito problema. O tema daquela aula era pena de morte. Ponto final. Comecei dizendo que era contrário a esse tipo de punição. Sempre atentos à letra maiúscula, né? Comecei dizendo que era contrário a esse tipo de punição. Ponto final. Um colega retrucou sem uma boa justificativa. Um colega retrucou sem, aqui no primeiro momento ele volta com a letra maiúscula, retrucou sem, perdi, gente, uma boa justificativa. Opa, justificativa. É a pressa, gente, que eu erro. Retrucou sem uma boa justificativa. Ponto. O professor prestava atenção às opiniões de cada um. O professor prestava atenção às opiniões de cada um. Ponto. O debate esquentou. Ponto. O sinal bateu. Ponto. Alguém disse que era melhor terminar a discussão. Alguém disse que era melhor terminar a discussão. Ponto. Eu fiquei pensando como é interessante essa coisa de cada um pensar de um jeito. Eu fiquei pensando como é interessante essa coisa de cada um terminar é isso, de cada um pensar de um jeito, de cada um pensar de um jeito. Ponto. Certamente tudo dependia daquilo que se ouvia em casa desde criança. Pronto, gente, terminou. Certamente
Tudo dependia daquilo que se ouvia em casa desde criança. Ponto. Aqui sai um espaço a mais, deixa eu corrigir. Aí, frases curtas. O tema daquela aula era pena de morte. Comecei dizendo que era contrário a esse tipo de punição. Um colega retrucou, olha gente o recado, um colega retrucou sem uma boa justificativa. O professor prestava atenção às opiniões de cada um. O debate esquentou, o sinal bateu. Alguém disse que era melhor terminar a discussão. Eu fiquei pensando como é interessante essa coisa de cada um pensar de um jeito. Certamente tudo dependia daquilo que se ouvia em casa desde criança. Bom, pessoal, vocês viram que apareceu um recadinho bem no meio aqui, né? Mas eu não vou parar a gravação por conta disso e espero que a bateria dê até terminar esse aqui. Então, vamos lá agora. Leia um trecho do diário de uma garota. Ela não usou ponto final e o texto ficou confuso. Reescreva-o, corrigindo a pontuação e separando as frases com ponto final. Então, aqui ela colocou, não saí nesse fim de semana, briguei com minha mãe e papai por causa do meu quarto sempre desarrumado. Minha mãe resolveu dar palpite e perguntou se eu não tinha vergonha de ser tão desleixada. Eu respondi que ela começou a dar conselhos, que chatice, que não, né? Ai, mesma coisa, nós vamos... Opa, quero trazer o cursor para cá e ele está brigando comigo, veio... Então, vamos, gente, agora sim. Frases curtas. Esse é um segundo exercício, mas é a mesma coisa que o primeiro. Não saí nesse fim de semana. Então, vamos lá. Não saí nesse fim de semana. Fim de semana. Só um detalhezinho aqui que eu pulei o acento. Não saí nesse fim de semana. Ponto. O que mais que ela falou? Briguei com mamãe e papai por causa do meu quarto sempre desarrumado. Briguei com mamãe e papai por causa do meu quarto, sempre desarrumado. Ponto. Minha irmã resolveu dar palpite. Minha irmã resolveu dar palpite. Né? Minha irmã resolveu dar palpite, deixa eu voltar até onde eu parei. Pode continuar. E perguntou se eu não tinha vergonha de ser tão desleixada. Aqui continua. E perguntou, eu perco, gente, enquanto se eu não tinha vergonha de ser tão desleixada. Eu respondi que não. Olha lá. Eu respondi que não. Ponto. Ela começou a dar conselhos. Começou a dar conselhos. Ponto. E agora, para terminar? Que chatice! E mantenha o ponto de exclamação. Certo, turma? Então, olha lá. Não saí nesse fim de semana. Briguei com mamãe e papai por causa do meu quarto sempre desarrumado. Minha irmã resolveu dar palpite e perguntou se eu não tinha vergonha de ser tão desleixada. Eu respondi que não. Ela começou a dar conselhos. Que chatice! Então é isso aí, pessoal. Nossa aulinha de hoje. Tudo no caderno anotado, hein? Por favor. Um beijo e até as próximas aulas de correção.